De volta e estreia agora, pessoal, no Giro do Boi, mais uma série de reportagens especiais que mostra como a ciência tem jogado a favor do agronegócio nacional, como o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores mudou a produção no campo. Nas próximas semanas, você vai entender melhor como a empresa brasileira de pesquisa agropecuária tem lutado em prol do sertanejo, o produtor do sertão nordestino, região que já possui mais de 30 milhões de cabeças de bovinos. Dessa vez, a nossa equipe de reportagem foi até a cidade de Petrolina, Pernambuco, para conhecer a unidade semiárido. Está no ar o Embrapa em Ação. A Embrapa Semiárido completou agora, em 2023, 48 anos de pesquisas. É uma das mais antigas unidades em funcionamento no Brasil. São mais de 70 pesquisadores buscando tecnologias e ferramentas para tornar melhor a vida da população nordestina. Começando pelas técnicas de captação e armazenamento de água, passando pelo desenvolvimento de alternativas de alimentação adaptadas à caatinga e pela integração entre os sistemas de produção. Tudo feito num arranjo produtivo bastante diferente do restante do Brasil. A primeira reportagem do jornalista Marco Ribeiro, a gente confere agora, aqui na tela. Mata ou Floresta Branca, em Tupi-Guarani. A caatinga traz um relevo acidentado, com formas moldadas ao longo de milhares de anos, em um dos lugares mais quentes e secos do planeta. São cerca de 9 meses do ano sem cair uma gota de água e um período chuvoso irregular, que às vezes nem alcança os 300 milímetros de chuva ao ano. Tem ano que nem chove. O solo, em sua maioria, é raso e pedregoso, o que dificulta a retenção de água. Na paisagem predominam arbustos retorcidos e cactos espinhosos que se tornaram símbolos deste lugar do Brasil, como o xique-xique e o mandacaru. A caatinga é um bioma único no mundo e exclusivo do Brasil, já que possui uma diversidade de vegetação e animais muito maior quando comparada a outras regiões semiáridas do globo. Responde por cerca de 11% do território nacional e 70% do Nordeste brasileiro. Olhando o velho São Francisco correndo aqui ao fundo, com toda a sua majestade, um rio que tem quase 3.000 quilômetros de extensão, banha mais de 500 municípios, 5 estados brasileiros, dentre eles Bahia, Pernambuco e Sergipe, a gente até esquece um pouco que o grande problema do Nordeste é a água. Não só aquela que não cai do céu nas chuvas, que são tão escassas e quando vem em períodos tão curtos, mas também a falta de armazenamento dessa água nas condições que se vive no sertão brasileiro. Viver no sertão é um grande desafio. Produzir alimento no sertão, mais ainda. É por isso que o trabalho realizado pela Embrapa Semiárido é tão importante para o Nordeste do Brasil. A Embrapa Semiárido é uma das unidades da Embrapa. A Embrapa faz esse ano 50 anos de história e nós, como Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido, fazemos 48 anos. Então, fomos fundados em 1975, uma das primeiras unidades da Embrapa a ser formada, e estamos com a missão de trabalhar o semiárido. Então, com esse propósito de desenvolver o semiárido, trabalhar as atividades econômicas nessa região, aliado às potencialidades dos seus recursos naturais, é que envolve a missão desse centro de pesquisa ao longo desse tempo e continua sendo uma missão desafiadora para nós, para os próximos anos, já que o semiárido tem uma diversidade muito grande de atividades e a gente busca contemplar essas ações e a dinamicidade que envolve o semiárido nas nossas atividades, obviamente agregando parceiros para ajudar nessa grande tarefa que é promover o desenvolvimento nos estados do semiárido. Então, nosso principal desafio é promover essa oferta, poder fazer com que essa água disponível nesses 3 meses em geral do ano, ela consiga ser captada, armazenada e utilizada racionalmente para as atividades agrícolas.
Se é um desafio para a agricultura, imagine para a pecuária. Aqui, produzir comida não é uma opção, é o único caminho para garantir produtividade. A pesquisa desenvolvida pela Embrapa busca diversificar as forrageiras à disposição do produtor, com gramíneas que sejam mais resilientes à seca, como o búfio, por exemplo, além de alternativas como a glicídia, leguminosa rica em proteína, e a palma forrageira, que entra com energia e água, ferramentas que podem compor sistemas integrados de produção de comida no semiárido. A palma, ela é importantíssima no semiárido como um todo, e nas bacias leiteiras, então, é de suma importância. O produtor, ele baseia praticamente sua alimentação toda na palma forrageira, por conta da sua alta energia, né? A palma, ela é rica em energia, rica em água e rica em cálcio. Esses são os três atributos principais da palma forrageira, e por isso que ela é utilizada no Nordeste como um todo. Extremamente resistente à seca, altamente produtiva, e aí, além de produzir energia, ela produz água para dessedentar os animais. A palma, ela vai ter em torno de 85% a 90% de água na sua composição. Então, no semiárido, isso é muito importante. E aí ela se combina com o teor de proteína da glicídia, que é bastante alto também. Também. A glicídia hoje, ela na forma de silagem com ramos, ela consegue produzir, ela tem um teor de proteína em torno de 18% a 20% de proteína bruta. Isso é muita coisa para uma planta forrageira, né? Associada com a palma vai ter um teor de energia alto e a proteína da glicídia, então a combinação do arroz e feijão perfeito para os animais. Além da boia, a ciência se esforça para preservar e multiplicar um núcleo de genética diferenciada da raça Sindhi, conhecida pela rusticidade e dupla aptidão, que atende muito bem os produtores do sertão. O Sindhi, tendo essas características de rusticidade, né, ele é muito desejável aqui para a nossa região, né, que nós temos aí déficit hídrico pronunciado, né, períodos longos de seca, né. Então, o Sindhi, aliado a outras tecnologias, né, como a gente vai ver também aí a parte toda de disponibilidade de material forrageiro, de forragens ou de pastagem para esse animal, também que sejam ou que apresentem características de adaptação e de resistência às condições adversas, né? Aliando-se esses dois, nós vamos ter aí atender de certa forma aos anseios do produtor. A pluralidade do Nordeste brasileiro também é um grande desafio para a pesquisa. São várias as tonalidades da caatinga, com diferenças de solo, clima, arranjos produtivos, vegetação, tudo isso em um mesmo sertão. Então a gente tem que trabalhar no conceito de territórios. Dentro da diversidade do semiárido, trabalhar, por exemplo, áreas de altitude, trabalhar áreas mais próximas do agreste, que é uma região ou uma área que ainda possui uma precipitação pluvial maior. Então, nesse espaço do agreste, né, ou esse limite entre o sertão e o agreste, a gente tem a exploração de uma bovinocultura leiteira, por exemplo, que é competitiva, onde se estabeleceram várias empresas fortes no país para o desenvolvimento de produtos lácteos e tem desenvolvido bacias leiteiras em vários estados do Nordeste. Então, Sergipe, Alagoas, Pernambuco tem bacias leiteiras sólidas, né, consolidadas, fortalecidas aí ao longo do tempo e que hoje são base da economia de vários municípios, né, de uma cadeia deles. E partindo disso a gente traz para as regiões, né, de depressão sertaneja, onde a gente tem, né, o mínimo, digamos assim, de oferta de água, mas por outro lado a gente tem elementos que nos permitem hoje adotar estratégias que permitam ao produtor reduzir esse risco de perda de safra, né? Que ele possa dispor não de uma tecnologia isolada, mas conciliar as tecnologias de captação e uso de água de chuva com as estratégias de conservação do solo que permitem, por exemplo, manter a umidade próximo da planta, que permitem utilizar variedades tolerantes a essas condições, que exijam menor quantidade de água para produzir, para crescer, e ao mesmo tempo, né, trabalhar isso conciliando esse conjunto de atividades que pode, ao tempo em que você tem a pecuária conciliando com a agricultura, conciliando com o extrativismo ou com outras formas de aproveitamento, até uma industrialização local ali, permitir que uma atividade possa manter, digamos assim, a propriedade ativa, gerando renda, quando uma outra pode estar mais vulnerável pelas condições climáticas, pelas adversidades que são frequentes para nós.